Bem, o nome da Operação Apocalipse, em virtude de duas expressões, fim e revelação. Fim é o que nós colocamos hoje nessa organização criminosa do Estado de Rondônia, uma das maiores do Estado, uma das mais sofisticadas, o ramo de fraude, cartões de crédito também do Brasil. Tá? E revelação, por que revelação? Revelação de dados obscuros, principalmente quando falamos de servidores fantasmas e fraude utilizando cartão de crédito. Essa investigação contou com 2 inquéritos policiais, um tramitando em primeira instância na Vale de Entorpecente, ao passo que o segundo encontra-se tramitando no Tribunal de Justiça. Em relação ao período de investigação, começamos no final de 2011 e ainda encontra esse andamento, daí o sigilo necessário. Talvez algumas perguntas não poderão ser respondidas em virtude disso. O que nós conseguimos produzir para que esse resultado saísse hoje da forma que saiu? Interceptação telefônica, mais de 70 mil ligações, prova documental, estamos falando aí de mais de 4 mil páginas, dados fiscais, bancários, monitoramento, filmagens, dados telemáticos, bancos de dados, Ministério da Fazenda, fazendo cruzamento de dados, com bancos de dados federais, estaduais, até municipais. E como eu disse, um conjunto probatório muito forte, tudo corroborado também por prova testemunhal. Quais foram os crimes investigados? Tudo começou com associação ao tráfico e financiamento ao tráfico, razão pela qual o primeiro inquérito foi baixado na vara de delitos de tóxicos nessa capital. Só que isso foi só o início, né? Diante de todos os crimes que foram aparecendo, a associação sempre persistiu, mas outros crimes também foram surgindo, como peculato, corrupção ativa, passiva, tráfico de influência, estelionato, por conseguinte, falsificação de documentos particulares, bem como prevaricação, quebra de sigilo funcional e, por fim, formação de quadrilha urbana, armados, detalhe, formação de quadrilha armada. Em relação ao patrimônio dessa organização, e aqui falamos de patrimônio já identificado, falamos de bem imóveis, aproximadamente 200 veículos levantados nos últimos 2 anos, chegando a monta de mais de 7 milhões e meio de reais, bens imóveis identificados 25, padrão alto, totalizando 22 milhões e meio de reais, e tendo em vista a intensa utilização de empresas, identificamos 30 empresas pertencentes a essa organização criminosa e de cotas sociais, levantamos 3 milhões e meio. Por fim, o total do patrimônio dessa organização, repito que é uma das maiores já no estado de Rondônia, mais de 33 milhões de reais. Não estamos falando de fraude, mas sim o que ela tem hoje capitalizado. Total de pessoas físicas e jurídicas investigadas até o momento, sempre lembrando que as investigações vão se encerrar ainda. Total, 125 alvos. Pessoas físicas, 98. Pessoas jurídicas, 27. Ok? Vou passar essa parte para o Dr. Francisco, porque especificamente em relação à fraude, ele pode descer mais detalhes. Senhor, bom dia. A presente operação policial, um dos crimes perpetrados pela organização criminosa, verificou-se a presença de um estelionato multimilionário, o qual, através de um engenheiro moderno e sofisticado, segundo informações bancárias, foi possível verificar a atuação dessa organização criminosa em estados da federação, permeando as regiões Nordeste, Norte, Sudeste e a própria região Centro-Oeste. Verifica-se, por exemplo, a ramificação e
a própria atuação difusa da organização criminosa, que mantém base em diversos pontos do território nacional. E, com proveito desse estelionato, a própria sobrevivência e o andamento da organização criminosa foi possibilitado por isso, além, é claro, dos outros delitos que são praticados por ela. No caso, na presente data de hoje, aqui as principais cidades e estados onde foram cumpridas medidas cautelares: Porto Velho, Nova Mulher, Guajará, Minas, Paraná, e na região Nordeste, Rio Grande do Norte, Estado e Ceará. E nas cidades que foram cumpridas buscas, percebeu-se a presença da Polícia Civil na execução das medidas. E aqui os senhores podem ver o total de medidas cautelares, ou seja, um total de 229, as quais ainda estão em andamento e cumprimento na presente data. E o efetivo, é importante ressaltar o efetivo utilizado pela Polícia Civil, foi mais de 500 servidores policiais envolvidos na operação.